Olá a todos, sejam bem-vindos. Estamos começando o podcast da turma do segundo ano do ensino médio do Colégio Rosalândia, com o tema abordando Guerra na Ucrânia, qual a influência sobre o Brasil e no mundo? Nossa equipe é composta por mim, Raíssa de Assis, narradora formada em jornalismo, Ana Júlia, em bacharel em ciências sociais, Gabriel Moreno, geógrafo, e Letícia Cunha, psiquiatra. E esses são os nossos convidados, além de Samuel Santos, nosso economista, que também vai participar do nosso podcast, além de realizar a edição de áudio. Nosso podcast é embasado nos sites G1 Globo, CNN Brasil, UOL, Folha de São Paulo, Isto é Dinheiro, e canais no YouTube Geo Brasil e Professor Ricardo Massili. Pois bem, a guerra na Ucrânia iniciou-se no dia 24 de fevereiro de 2022 e ocorreu por causa de diversas questões. Mas entre as que podemos destacar, a Rússia não queria que a Ucrânia aliasse-se na OTAN, por conta que essa organização foi fundada pelos Estados Unidos da América e é um país em que a Rússia apresenta uma relação hostil desde o período da Guerra Fria. Outra questão é que os países ex-soviéticos como Estônia, Letônia, Lituânia já haviam se juntado à OTAN e à União Europeia. E para a Rússia isso simbolizava uma traição por parte desses países. Além de que a Rússia também estava acusando a Ucrânia de genocídio. Agora, para podermos nos aprofundar mais sobre esse tema, vamos às indagações. Gabriel Moreno, qual o interesse da Rússia em realizar essa guerra? Esta guerra possui duas frentes de raciocínio. Em primeiro plano, temos a Rússia, argumentando que, mesmo que sem provas, que o governo ucraniano cometeu atos de genocídio contra ucranianos de origem étnica russa, que vivem nas regiões separatistas. Ele alega que a invasão tenta desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia, o que pode servir de justificativa para uma eventual disposição do atual governo ucraniano. Além de que, a Rússia diz querer impedir o que classifica de cerco à sua fronteira, com a possível adesão da Ucrânia à OTAN, aliança militar de 30 países, que se expandiu pelo leste europeu, incluindo hoje 14 países do ex-bloco comunista. Aliado a isso, com a expansão da OTAN pelo leste europeu, a possibilidade de adesão da Ucrânia à aliança militar aumenta, trazendo à tona a contestação ao direito da Ucrânia à soberania, independente da Rússia, e o desejo de Vladimir Putin de restabelecer a zona de influência da União Soviética. Deste modo, a Ucrânia alega que a Rússia impede sua união ao bloco europeu, limitando sua liberdade e soberania sobre o próprio território, fazendo a Ucrânia como uma pequena expansão pertencente à Rússia. Inclusive, uma das exigências de Putin para o encerramento da guerra seria que a Ucrânia nunca se aliasse à OTAN, sem contar no acontecimento da tomada da Crimeia, onde, em defesa, líderes pró-Rússia na região alegavam que precisavam proteger a Crimeia dos extremistas que haviam tomado o poder em Kiev e ameaçariam o direito de se falar o idioma russo. Certo, agora Samuel Santos, responda-me, em relação à economia mundial, quais as possíveis consequências? A guerra na Ucrânia chegou em um momento ruim para o mundo todo. Isso porque ainda estamos sofrendo os impactos da pandemia com a inflação em constante aumento, o que será intensificado por causa da guerra. Diante dessa perspectiva, possivelmente os preços dos alimentos sofrerão aumentos. Devemos levar em conta que tanto a Rússia quanto a Ucrânia são grandes produtores de alimentos. A Ucrânia é o maior produtor mundial de óleo de girassol, com a Rússia em segundo lugar, segundo a S&P Global Platts. Eles respondem por 60% da produção mundial. Os dois países também respondem por 28,9% das exportações globais de trigo, segundo a JP Morgan. Os suprimentos russos dessas commodities estão sendo restringidos por causa das sanções generalizadas impostas pelos países contrários à invasão, o que dificulta a compra de seus produtos pelo resto do mundo. Já os suprimentos ucranianos foram interrompidos porque o país fechou os portos por causa do combate. Dessa forma, a perda rápida da oferta da Ucrânia e da Rússia gera um consequente aumento dos preços dessas mercadorias. É importante ressaltar também como este conflito afeta o preço do petróleo.
A Rússia é um dos grandes responsáveis pelo fornecimento de petróleo para o mundo e principalmente para a própria Europa. O país é o segundo maior produtor junto com a Arábia Saudita, atrás somente dos Estados Unidos. Ou seja, uma interrupção na oferta pode de maneira significativa aumentar os preços. Sendo o petróleo uma commodity, o preço está atrelado às leis de oferta e demanda. Dessa maneira, ações que prejudiquem a oferta enquanto existe uma forte demanda podem fazer com que os preços aumentem. O aumento do preço do petróleo gera também um aumento no preço da gasolina, o que provoca um aumento também nos custos de transporte de mercadorias, consequentemente a elevação dos preços de diversos produtos que não estão atrelados às exportações russas e ucranianas. Entendi. Ana Júlia, agora mantendo o foco mais voltado para o território nacional, como esse conflito pode refletir em nosso cotidiano? Este assunto já vem sendo bastante comentado. A guerra começou e diversos produtos ficaram mais caros, e um deles é o óleo mineral, mais conhecido como petróleo. A elevação das cotações internacionais é uma consequência que preocupa os brasileiros diante da situação encontrada. Vale ressaltar que o Brasil consome mais de 20% de fertilizantes comprados na Rússia, um dos países que sofre com sanções econômicas após os ataques feitos à Ucrânia. A repercussão em relação aos fertilizantes preocupa os agricultores brasileiros, que dependem dos equipamentos trazidos de outras regiões. Recentemente foi afirmado pela ministra da Agricultura que os resultados até então serão um alto risco de desabastecimento e crescimento absurdo de preços na matéria-prima. Segundo outros especialistas, não irá faltar nitrogênio, fósforo ou até mesmo potássio no mundo, porque há outros fornecedores que não estão participando do conflito, como o Canadá. No entanto, o petróleo de maneira ou outra irá ficar causando o famoso efeito cascata. O motivo? O Brasil utiliza dessas substâncias para a produção da nossa própria matéria. Por exemplo, o milho e o soja, que ficarão mais caras, que além de servir como alimentação para seres humanos, servem também para a ração animal, que logo causará um crescimento no valor da carne nos mercados. A Ucrânia, como grande produtora internacional de grãos, não atenderá a essa demanda pelos seus esforços voltados à guerra, trazendo mais saídas de produtos do nosso próprio país. Certo. Letícia Cunha, sendo mais específica, com toda essa situação, de que forma atingiria a saúde emocional dos brasileiros, mais especificamente dos jovens? Bom, esta situação de guerra infelizmente voltou a ser uma realidade devido ao ataque da Rússia contra a Ucrânia. Explosões, gritos e choros voltaram a ser uma coisa rotineira, e mesmo quem acompanha de longe pode sentir medo, ansiedade e pensamentos catastróficos. Os ataques causaram a morte de pelo menos 136 pessoas, dentre elas 13 crianças, e mais 660 mil pessoas fugiram da Ucrânia. E estima-se que 12 milhões de pessoas vão precisar de ajuda no país. Essa quantidade de informações sobre a guerra possui impactos graves no psicológico. No contexto de guerra, os riscos de desenvolvimento de transtornos mentais ou problemas de saúde são elevados, mesmo depois de findado o conflito e alcançado uma sensação de estabilidade a longo prazo. Entre 50% e 75% das pessoas que viveram a experiência de guerra também sofreram com pesadelos constantes, flashbacks do conflito, insônia e ansiedade. Todos esses sintomas são enquadrados no que a ciência chama de reação aguda ao estresse. Segundo o neurocirurgião Fernando Gomes, existe um processo como uma defesa natural do próprio cérebro, que provoca lapsos de memória e até amnésia, como uma forma de conseguir suportar tanta dor para continuar vivendo. É natural que algumas pessoas não queiram saber ou ter informações sobre o assunto para não gerar um terror psicológico, mas isso se torna difícil com a intensidade de compartilhamentos. Porém, enxergar o momento delicado que os ucranianos estão passando desperta a empatia e a vontade de ajudar. Então assim finalizamos o nosso podcast de hoje. Agradeço a todos vocês, ouvintes, e aos nossos convidados. E não esqueçam de fazer parte da nossa rede CR de comunicação. Até a próxima!